Nefasto. Mais um conto de Argyle Cooper. Ah, quão lindo era o filho de Jardel. Menino de áurea doce que brincava com o pai naquele rio. Eles sorriam um para o outro numa significativa permanência de paz e alegria entre pai e filho. A criança nadava até o seu protetor, que a levantava em seus braços num símbolo de amor e proteção. Jardel escorregou e sua cabeça doía. Porém, o sorriso tão encantador de sua prole amenizava tudo. A criança mergulhava e voltava. Jardel se divertia sendo o pai bobão que era. A criança mergulhava enquanto Jardel sorria. Passados alguns minutos, o menino não voltou. Como assim não voltou? Preocupado, o pai mergulhou atrás do filho e ali nas profundezas daquela massa volumosa que chamamos de água, ele viu. O que viu? Jardel avistou uma criatura escamosa, totalmente verde, a puxar seu filho cada vez mais para o fundo. O sujeito foi atrás. Tentava chegar perto, alcançar seu filho e por mais que esticasse o seu braço, não alcançava o dele. Por fim, a criatura era rápida demais e a última imagem que teve do seu pequeno foi vê-lo agoniado a estender o braço, lhe pedindo ajuda, enquanto, carregado pelo estranho ser, sumia nas escuras profundezas daquele rio. De volta à margem e quase sem ar, Jardel chorava a perda do seu garoto sem nada entender. Não admitia aquilo. Não com seu filho. Tinha que fazer alguma coisa. Era rico, tinha recursos. E assim começou uma jornada incansável em busca de seu filho naquele rio. Dias e noites a mergulhar nele. Vasculhava cada pedaço daquela porção de água. Conhecia todo o local. Assimilou o tipo de terra dali, a vegetação, a salinidade da água, a movimentação dos ventos, tipos de peixes e toda a ambientação do lugar em sua variação do tempo e modificação histórica. Por falar em história, estudou a história do rio também. Conheceu pessoas que passaram por ele e lendas sobre o mesmo. Porém, nada que relatasse a criatura que viu. Contratou equipes de mergulho e por anos simplesmente não encontrou nenhum vestígio sequer de seu amado filho. Não havia nada. Somente sua cabeça que ainda doía tanto quanto seu coração. Certa noite, do alto de sua mansão, ele olhava o rio, tomando seu uísque obsessivamente. Queria seu pequeno de volta. Sem perceber, tomou toda a bebida e, olhando o copo vazio, compreendeu que teria que ser mais radical agora. Pela manhã, bem cedo, Jardel, com toda uma equipe especializada em drenagem, retirou toda a água do rio. Acabou com toda a beleza dali. Destruiu tudo. Não sobrou nenhuma gota de água. Entretanto, não achou nenhum corpo. Nada, absolutamente nenhum corpinho foi avistado pela aguçada visão de Jardel. Pediu então para cavar. E cavaram. No meio de tantas escavações, a quantidade de buracos deixava tudo ali, como uma peneira bem feia. Jardel cansou. Não havia criança. Havia criança? Ele tinha um filho mesmo? Será? Sua cabeça doía.
O sujeito voltou para casa pensando se tudo aquilo não era loucura de sua mente. Mas o menino era tão real. Porém, se tivesse realmente um filho, onde estaria sua mãe? Ele não tinha esposa. Confuso, Jardel chamou seus empregados e os questionou se ele possuía uma família, pois não lembrava que tinha. Estranhando aquilo, os empregados lhe disseram que o sujeito era solitário ao extremo, e um deles, o mais antigo, recordou ao patrão que só uma mulher, uma meretriz e dona de casa de mulheres da vida, lhe vinha visitar quando era por ele requisitada. Assim, para a noite, Jardel a requisitou. No transcorrer do dia, o sujeito voltou ao rio seco e cheio de covas. Caminhando num barro perigoso, ele escorregou e caiu sentado no chão. Começou a rir, e por essas risadas recordou de outras vindas de tempos sombrios. Tempos em que ele não era o que é, mas era o que sempre foi. Olhou para as paredes do rio, onde não havia sido escavado. Então, com suas próprias mãos, começou a escavar. Com o peso da lama nas mãos quase a lhe arrancar as unhas, Jardel passou o dia inteiro a cavar e cavar, até que no cair da noite, completamente sujo de terra, encontrou o que tanto procurava: o pequeno esqueleto de seu filho. Jardel chorou, abraçou aqueles ossinhos com amor e, se arrependendo em pensar que não teve um filho, achou paz em seu coração. Subitamente, olhou melhor aqueles ossos e viu algo estranho. Havia 2 chifrinhos no crânio. Chifres? Como assim havia chifres? Não era seu filho. Que coisa era aquela? Um defunto de uma criança das trevas? Será? Mas não era seu filho. Jardel cavou mais e achou outro pequeno esqueleto, e depois outro, e outro, até se ver cercado por um cemitério de aparentes diabinhos em sua volta. O que era aquilo? O sujeito sujo, agoniado, sentou e chorou. E chorando dormiu. Horas depois, alguém o acordava tocando em seu ombro. Era a meretriz. Ela sorria para ele. Um sorriso maldoso de tudo saber. Mas tudo o quê? A mulher tinha contatos com o mundo sobrenatural. Desse modo, pelos seres de lá, sabia de fatos sobre Jardel que nem ele conhecia de si mesmo. Assim contou quem ele era. Ele era um anjo caído. Um anjo que, na forma humana, gostava dos prazeres humanos. E aquela mulher assim o servia. Dona de um estabelecimento de prazeres carnais, a meretriz lhe concedia suas funcionárias para que o angelical ser coabitasse com elas. Realizados tais feitos libidinosos, nasciam as crianças, híbridos de humanos com anjos, conhecidos como nefilins. Adultos, muitos nefilins são insuportáveis, porém, ainda crianças, domesticadas, podem ser conduzidas à morte pelo monstro do rio. E eles, mortos, eram espíritos imundos. Tudo o que os anjos caídos precisavam para atormentar os humanos na terra. Jardel lembrou disso tudo. Recordou que um dia na margem do rio, escorregou em solo deslizante, bateu a cabeça
e ficou sem memória, causando todo esse drama. Por fim, o anjo caído olhou para a meretriz, sorriu para ela e, movido de profunda gratidão, foi conduzido pela mesma em noites de insanidades carnais para profanas crueldades em futuras malignidades geradas contra a raça humana. 10 anos depois, e o rio estava novamente ali. Jardel tinha outro filho. Quão lindo era o filho de Jardel! Menino de áurea doce que brincava com o pai naquele rio. Eles sorriam um para o outro, numa significativa permanência de paz e alegria entre pai e filho. A criança mergulhava e voltava, e Jardel se divertia. A criança mergulhava enquanto Jardel sorria. Passado alguns minutos, o menino não voltou, e Jardel se divertia.